Olá, meu querido público, estamos no ar com o nosso Direito e Justiça, com aquela satisfação de sempre por levar a melhor informação para você. Informação de qualidade, sempre com os melhores entrevistados, aqueles que são referências nas suas áreas de atuação. E hoje estamos aqui com uma grande advogada, que é a doutora Marcianita Lopata de Lima. Doutora, seja muito bem-vinda no Direito e Justiça. Muito obrigada, doutora, muito obrigada pelo convite. Imagina, doutora, e a gente vai falar de uma temática muito importante, que inclusive aí você é super especialista no assunto, que é a governança, né, invisível. E sobre o que seria necessariamente essa temática? A governança, ela é o pilar da empresa, das organizações empresariais. Embora tenhamos muito conhecimento, muito se ouve falar em compliance, em outras políticas, mas a governança é a que dá suporte para tudo isso. E a governança muitas vezes é invisível, mas ela é muito importante. Entendi, então por isso que a gente fala, né, que a governança sendo invisível, e também tem uma questão de inteligência artificial aqui que a gente vai falar também, explorar um pouco essa temática que está tão em voga agora, né, e que a gente também tem que aprender muito bem como tratar isso nas organizações também empresariais, né? Sim, inclusive porque a inteligência artificial, ela é um suporte, ela não vai substituir a governança. Isso mesmo, gente, ó. Tema muito importante e também atualíssimo aqui para a gente compreender mais com a doutora Marcianita, mas nós vamos chamar primeiro o nosso patrocinador e depois nós voltamos aqui para continuar então conversando com ela, entendendo cada vez mais sobre esta área super importante que nós vamos conversar. Mas antes disso então, vamos lá, nosso patrocinador. Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista. Estamos no ar, então, com o nosso Direito e Justiça, aqui com a doutora Marcianita, que já adiantou para a gente que hoje o tema é governança invisível, doutora. Governança invisível, dá para, né, como que a gente consegue conceber isso, né? Ela não aparece, ela é bem disfarçada, como é que acontece? É isso mesmo, doutora. A governança é invisível que faz toda a diferença. Quando a gente fala em governança, imagina que, para a gente tomar de forma correta um remédio, muitas vezes, além da prescrição médica, a gente vai para a bula para entender. A governança invisível seria a bula do remédio do nosso negócio, da nossa empresa. Então, é a governança que vai definir as políticas, que vai definir os processos, que vai definir a estrutura. E ela é invisível, porque tudo acontece porque ela existe. Por isso chamamos de governança invisível, e é indispensável. Entendi. E como que se dá esse processo dentro das empresas, doutora? Porque a doutora no dia a dia está bem habituada, né? Inclusive trabalha, é referência na área, no assunto, inclusive, né? Como que funciona isso numa empresa, por exemplo, até para a gente exemplificar, para o nosso público entender, né? Como que se dá essa atuação? Em geral, doutora, a governança, ela vai acontecendo de forma natural, sem documentar no primeiro momento. As empresas estão focadas em fazer o seu plano de negócio dar certo. Elas não estão muito preocupadas, será que eu atendo todas as políticas? Será que meus procedimentos são adequados? E nesse primeiro momento ela não olha muito para isso. No segundo momento, quando a empresa percebe que ela está se estruturando, ela identifica essa falha. Poxa, mas isso está dando certo, mas como eu fiz dar certo? E como que eu vou registrar que isso dê certo? E os meus processos internos, eles aconteçam de forma natural e não se percam nas pessoas. A governança, ela também substitui, e aí eu acho que seu público vai lembrar de situações parecidas, e a doutora também, sabe
aquela pessoa que está muito tempo na mesma empresa e que ela coordena tudo e que tudo funciona muito bem porque ela está ali. Só que se aquela pessoa falta, fica doente, aposenta, desmorona tudo porque ninguém sabe como que ela dava um jeito de resolver isso. Então, a governança ela vem também para tratar disso. A governança estabelece como aquela empresa deve ser, como ela deve se comportar, como ela deve agir. Então, o analista financeiro, ele sabe, através do programa de governança, que existe uma política sobre juros, por exemplo, através daquela política, tá, mas e qual que é o limite? Quais são as alçadas? Ah, isso está definido na política. E como que eu vou fazer? Isso vão ser as normas definem isso. E como que eu operacionalizo isso? Ah, eu tenho lá os procedimentos cuidando disso. Então, a governança, ela organiza, ela vira a memória da empresa. Entendi. Então, é como se a gente criasse, por exemplo, ali um documento específico onde você vai criar todos os procedimentos da empresa, você falou, vai registrar a memória de todas as situações, de tudo que acontece, desde, por exemplo, uma forma de operacionalizar um tipo de trabalho até outras situações maiores, para que, independentemente das pessoas que estejam lá, aquilo possa ser preservado, aquele procedimento, aquele modus operandi. Exatamente isso. A governança também ela vai resguardar a imagem da empresa e vai resguardar a identidade da empresa. A imagem é como ela é vista no mercado e a identidade é aquele segredo que fez ela se destacar, que fez com que ela tivesse sucesso no negócio à frente do segmento que ela escolheu. A governança ela é todo um sistema de organização das políticas, dos procedimentos, das normas, e tudo mais. E hoje, assim, considerando a importância da governança, como você falou, né, que se a gente tem um procedimento, se tem toda uma norma, né, da empresa que deve ser observada, e enfim, se a gente verifica isso, né, da imprescindibilidade de ter, quando uma empresa não tem, né, como que ela consegue, no caso, segurar e até mesmo fazer com que os procedimentos se encaixem, se ajustem, enfim, como que hoje você compara isso, né, no atual cenário, né, considerando que hoje grande parte adota e uma boa parte não? Então, doutora, hoje a maioria das empresas ainda não adota esse sistema de governança de forma única. Ela acaba se valendo de procedimentos padrões para cada área. Então, eu vou tratar meus contratos, por exemplo, com base no compliance. Eu forneço para órgãos públicos, eu vou me ater à lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho procedimentos ISO implantado na empresa. E então, cada normativo maior ou por obrigação legal acabam regulamentando uma parte da empresa. O que a governança faz é eu criar um sistema único que respeita as obrigações legais, mas eles conversam entre si. Quando eu não tenho esse sistema único implantado, talvez eu seja incoerente em algumas coisas. Eu vou colocar uma regra, um limite de alçada e uma forma de agir dentro do que o compliance me delimita no meu comercial, mas eu posso ter uma atuação totalmente diferente disso no meu departamento financeiro ou no meu RH, por exemplo. Porque não tem um sistema conectado, né? Exatamente isso. O que a governança faz é organizar todas as obrigações legais, criar as obrigações que mantêm a identidade da empresa e fazer com que todas elas aconteçam de forma sem diferença. Encadeada, né? Sim. Como se fosse realmente ali um processo, né, em que cada um vai colocando ali a sua peça e vai formando ali todo aquele arcabouço necessário para o perfeito funcionamento do sistema, né, para a integração desse sistema, né? Sim. E para que haja coerência, como você falou, né, não ter uma desconexão e de repente ali gerar um problema, até como se diz hoje, um ruído, né? A gente fala muito, né, no ruído, porque um setor, de repente, ele tem um entendimento sobre determinada situação e o outro, por não ter essa conexão, acaba, né, lançando mão de uma outra estratégia, de uma outra informação, que não está necessariamente conectada com aquilo que deveria ser, por exemplo, com base na norma, né? Como você falou, elas não deixam de observar as normas, aquelas que não possuem uma governança, mas elas não têm essa conexão que permite a elas ter essa ordenação dentro do seu procedimento, né? Não tem essa ordem que poderia gerar aí, digamos, uma organização completa,
de todo o sistema. Seria basicamente isso. Basicamente isso. E o mais importante é que a gente consiga trazer uma qualidade de informação e informações que são conexas de fato. Eu não posso ter regras diferentes para setores diferentes. Eu posso até exemplificar, doutora, que às vezes eu já vi acontecer o seguinte fato. Quando eu trato de área de produção de qualidade, a empresa ela segue todas as regras das normas ISO que competem àquela produção. E ela segue aquilo da melhor forma, com comunicação interna, com registro de tudo, obedecendo os prazos de tudo. E aí, ela não tem governança, ela só segue padrões ISO, e isso faz com que a produção dela tenha muita qualidade. Mas quando a gente olha para a área comercial, por exemplo, lá não existe implantação nenhuma e não tem governança. E lá eu tenho funcionários do comercial que não usam o e-mail interno, que não registram as coisas, utilizam um celular particular, se comunicam de e-mail particular com o cliente, de forma que a venda está acontecendo. Mas se aquela pessoa deixa de fazer parte da empresa, aquele legado se perdeu. Os clientes vão juntos, os contatos vão juntos, os últimos pedidos a gente não consegue nem mapear. Então, a empresa está funcionando porque as normas ISO de qualidade estão funcionando na produção, mas a gente tem um problema parte administrativa. Entendi. Por isso a importância, então, né, da governança, como você falou, né, para a gente conseguir fazer com que todos os procedimentos, então, eles fiquem ali conectados e a gente consiga, então, ter 100% ali de segurança, né, em todos os aspectos, em todos os setores e departamentos desta empresa, né, porque daí dificilmente vai acontecer aí uma falha no procedimento, porque realmente todas estão seguindo a mesma orientação que advém da governança. Seria basicamente isso, né, doutora? Sim. Bom, gente, não é só isso, a gente tem muito ainda para conversar, né, mas nós vamos agora chamar aí a nossa coluna de Direito Contratual com o Dr. Edilson Santos da Rocha, e na sequência a gente volta aqui para conversar com a doutora Marcianita ainda sobre governança invisível. Vamos lá? Sejam bem-vindos, Carlos Sérgio, telespectadores do Direito e Justiça. Está no ar mais uma edição da nossa coluna Direito Contratual e hoje vamos falar sobre um instrumento jurídico muito utilizado no setor da construção civil, o contrato de subempreitada. O contrato de subempreitada é celebrado entre o empreiteiro principal e um subempreiteiro, com o objetivo de transferir parte da execução da obra ou serviço para este último. Em outras palavras, o empreiteiro responsável perante o dono da obra contrata um terceiro para realizar determinada parcela do trabalho, mantendo, contudo, a responsabilidade integral perante o contrato original. O contrato de subempreitada tem como base legal o Código Civil Brasileiro, que disciplina a empreitada nos artigos 610 a 626. O artigo 610 define a empreitada como o contrato pelo qual uma das partes se obriga a realizar uma obra, mediante remuneração. Já o artigo 618 estabelece que o empreiteiro responde pela solidez e segurança da obra por 5 anos, mesmo que tenha subempreitado parte dela. O artigo 622 prevê expressamente que o empreiteiro pode subcontratar terceiros, mas continua responsável perante o dono da obra. Na prática, o contrato de subempreitada permite maior especialização e eficiência na execução da obra. Por exemplo, em uma grande construção, um empreiteiro pode subcontratar empresas especializadas em instalações elétricas, hidráulicas ou acabamento, garantindo qualidade técnica e cumprimento dos prazos. É importante destacar que, embora o subempreiteiro assuma obrigações perante o empreiteiro, ele não estabelece vínculo direto com o dono da obra. Assim, eventuais reclamações ou inadimplementos devem ser resolvidos entre empreiteiro e subempreiteiro, sem afetar a relação contratual principal. Um exemplo prático: imagine uma construtora responsável por erguer um edifício comercial. Para agilizar o cronograma, ela firma contratos de subempreitada com empresas especializadas em fundações, estruturas metálicas e revestimentos.
Cada subempreiteiro se compromete a executar sua parte conforme as especificações técnicas e prazos estabelecidos, enquanto a construtora continua responsável perante o dono da obra pela entrega final. Do ponto de vista jurídico, o contrato de subempreitada deve conter cláusulas claras sobre o objetivo da prestação, do artigo 611 do Código Civil, prazos e condições de execução, remuneração, conforme artigo 612, responsabilidades e garantias, conforme artigo 618, penalidades em caso de descumprimento. Além disso, é recomendável prever mecanismos de fiscalização e coordenação, já que o empreiteiro principal precisa garantir a integração harmoniosa de todos os trabalhos. Acerca da responsabilidade, conforme artigo 623 do Código Civil, o empreiteiro não pode se eximir de suas obrigações alegando falhas de subempreiteiro. Ou seja, perante o dono da obra, o empreiteiro continua sendo o responsável integral pela execução e qualidade da obra. Por fim, vale lembrar que o contrato de subempreitada é uma ferramenta estratégica para grandes projetos, mas exige planejamento e gestão cuidadosa, uma vez que ele proporciona flexibilidade e especialização, mas também demanda atenção às responsabilidades legais e à coordenação entre os diversos agentes envolvidos. E assim, encerramos nossa edição de hoje da nossa coluna Direito Contratual. Na próxima semana voltaremos com mais um tema relevante para o seu dia a dia. Até lá, e lembre-se, conhecer seus direitos é o primeiro passo para exercê-los plenamente. Um, dois, três e já! Voltamos então com o nosso segundo bloco aqui do Direito e Justiça, falando com a doutora Marcenita hoje sobre esse tema, que é um tema muito importante aqui, doutora, porque assim, ele toca em pontos fundamentais do direito empresarial, né, da gestão da empresa, e um ponto até que nós conversávamos aqui nos bastidores era justamente sobre algum tipo de limitação na sua implantação, por exemplo, né? Quem pode, quem não pode, até você me disse que não há limitação, mas a SA, por exemplo, obrigatoriamente tem que implantar, né? Agora, não existe limitação, por exemplo, para que uma empresa limitada possa implantar também. Não tem limitação nenhuma, doutora. As empresas que são de capital aberto, obrigatoriamente vão ter um sistema de governança e elas estão sujeitas a essa fiscalização pela CVM. Mas numa empresa de médio porte, uma empresa de pequeno porte, ela já pode se organizar desde já para garantir a continuidade. Até para crescer organizada, sim, crescer organizada. Quando ela resolver que ela quer abrir o mercado, que ela quer se transformar numa SA, ela não precisa ficar 1 ano fazendo toda uma adequação para estar pronta. Ela já está pronta, já está tudo organizado. E até você estava comentando, né, sobre a forma como se dão esses processos, né, de implantação da governança. Até gostaria que você falasse um pouco para o nosso público também, como se dá isso, né, porque é bem bacana, achei super interessante. Então tá bom. Eu vou explicar, doutora, como se nós estivéssemos hoje tratando de uma implantação de uma empresa que não tem nada. Ela tem alguma coisinha de compliance, ela tem alguma coisinha de ISO, mas ela não tem nada de governança. Então, o primeiro de tudo, nós vamos criar uma política que vai falar sobre gestão de documentos, sobre alçadas, sobre quem vai aprovar cada procedimento, e a partir dessa política, eu começo a criar as estruturas dos próximos documentos. Então, eu tenho uma política de documentos, que vai ser sempre a política 1 do sistema de governança. Essa política, ela vai trazer, então, as regras principais, inclusive a validade de cada documento. Quem aprova, qual é a validade, como que se dá as revisões desses documentos, e também a empresa, nesse momento, ela decide de que forma que ela vai organizar e tornar disponível os seus documentos de governança. Existem alguns softwares que oferecem essa divulgação e esse controle, e tem algumas companhias que elas estão se estruturando e elas acabam se fazendo valer de um SharePoint público, assim, há uma organização menor, mas desde que o documento fique disponível, porque alguns desses documentos são de acesso público, então ela precisa garantir a disponibilidade desse documento, garantir que esse documento está dentro da validade, e escolher um sistema de implantação e disponibilização desses documentos. Essa é a primeira etapa. Entendi. Então, nesse caso, você implanta e a coisa já começa a acontecer na prática ali. Demora muito tempo, doutora? Como é que funciona isso, em regra? Em regra, é um projeto
começando do zero, é um projeto de mais ou menos uns 6 meses. Bastante tempo, né? Sim, porque os documentos são preparados e são aprovados pela diretoria, pela presidência, às vezes tem um conselho que precisa rever e aprovar alguns itens. Se estivermos falando de uma estrutura um pouco menor que está se organizando para crescer, talvez a gente pode reduzir assim para uns 4 meses. Mas é muito importante uma leitura atenta de todas as pessoas que compõem a diretoria dessa empresa para que esses documentos, eles registrem exatamente a essência da empresa. Entendi. E ao mesmo tempo, até eu acho que é bem importante a gente salientar aqui, por exemplo, né, que a governança, ela trata de normas jurídicas, todas as questões que envolvem, né, uma segurança ali para essa empresa, né. Via de regra, né, a gente sabe que tem empresas que, é claro, tem seu RH, seu administrativo, mas nem todas as empresas têm um jurídico, por exemplo, né. Numa situação como essa, né, eu não sei qual é o mundo ideal, né, até eu gostaria que você falasse sobre isso pra gente, né, quando se implanta a governança, né, por exemplo, tem grupos que vão e implantam, né, a doutora, inclusive, faz parte, né, e trabalha com isso, implanta, né, essas governanças em várias empresas, mas aí depois, para cuidar disso dentro da empresa, como é que funciona? É no RH, é no administrativo, é o jurídico, se não tem jurídico, enfim, como é que funciona isso? Então, existe toda uma definição nessa política 1 aí, onde criamos o sistema de governança. Em geral, a gestão da governança, ela fica com o jurídico da empresa, quando a empresa tem um jurídico interno, ali disponível para cuidar disso. Em alguns casos, ela fica com a controladoria, em poucos casos eu já vi ficar com a gestão de qualidade, mas também ela pode ficar a cargo do RH ou do administrador central da empresa. Entendi. Então não existe ali uma figura central, uma figura indispensável para poder ficar a cargo desse controle da governança, por exemplo. Não, doutora, não precisa. Quando as empresas recorrem a um suporte externo para fazer a implantação, durante a implantação, tudo fica escrito, documentado e também ocorre um treinamento das pessoas daquela empresa de como dar manutenção nos seus sistemas internos, como dar manutenção nas suas políticas, o que é importante revisar de tempos em tempos. E aí as empresas ficam prontas para cuidar sozinha depois de implantar. Entendi. Então, digamos, você tem esses grupos, né, que inclusive, né, prestam trabalho, né, implantam a governança, deixam tudo organizado, e a empresa depois por si só ela vai ter já o passo a passo como que ela deve fazer, e ela se estrutura então para poder cuidar disso, independentemente da área que ela escolher para cuidar, seja administrativo, seja RH, seja jurídico, enfim, aí ela vai tocar dali para frente, mas ela pode, ao mesmo tempo, por exemplo, se servir de trabalhos de quem foi implantado, do grupo que implantou essa governança, como é que é? Pode sim, doutora. Em alguns casos, a empresa define uma área que vai cuidar das manutenções básicas, digamos assim, um vencimento, uma alteração de regra, uma mudança no ISS que precisa alterar um procedimento, ela vai cuidar dessa forma. Mas se ela definiu que a cada 2 anos ela vai rever todas as suas políticas, a cada 2 anos a consultoria volta, claro, com um tempo muito menor, porque a implantação já aconteceu, ela volta para uma manutenção. E há ainda companhias que têm um cuidado um pouquinho maior e elas mantêm, após a implantação, ainda uma consultoria mensal, para que essa consultoria fique responsável por atualizar o banco de dados, por atualizar as revisões, atualizar as versões, disponibilizar as versões. Existem todas essas modalidades da implantação de governança. Entendi. A gente até estava comentando, né, sobre o processo, né, todo o procedimento, e até muitas vezes o brasileiro ele tem por hábito achar que quando se colocam muitos procedimentos em empresas ou mesmo, né, enfim, até em órgãos, isso se tornaria muito burocrático ou sinalizaria ali para um apelo à burocracia. Mas a gente não está falando aqui de burocracia, né, doutora? Não, muito pelo contrário, doutora. Parece burocracia quando a gente imagina, poxa, eu vou criar toda uma estrutura de política, de norma, de procedimento, de instrução de trabalho, mas imagina que você está ampliando a sua área, a sua produção, várias pessoas estão entrando para prestar serviço na sua empresa e elas não sabem aonde consultar como tudo funciona. Da mesma forma que é importante ela entender como ela opera a máquina X, é muito importante ela entender até qual limite ela pode aceitar um presente. Ela precisa entender, será que essa empresa aceita relacionamento entre funcionários? Como que funcionam as folgas? Como que funcionam as férias? Então,
ter uma governança implantada não é burocracia, ela acaba trazendo transparência para o negócio. Deixar claras as regras do jogo, no caso, né? Porque quando você não tem limitação, quando você não tem uma disposição que trate do assunto internamente, você não tem nem como, por exemplo, depois dizer para o teu colaborador, isso tá errado, né? Não é assim e tal. Agora, quando você tem tudo já listado, como deve ser, aí acho que as coisas também fluem melhor, todo mundo conhece suas obrigações, né, seus direitos, enfim, como deve funcionar dentro daquela empresa, para que não haja nenhum tipo de complicação posterior, né? Exatamente. E a longo prazo, doutora, nas implantações que eu fiz nos últimos anos, a governança trouxe segurança, tanto para os diretores quanto para os funcionários. Eles sabem até onde ele pode ir. Então, não há nenhum problema quando o financeiro aprova uma operação de crédito num juro X, porque ele sabe até onde ele pode ir, em que momento ele para e passa isso para um superior. Então, ele traz segurança para ambas as partes. Né? Isso é muito bom a gente saber, doutora, e sempre conhecer, né, cada vez mais, porque são situações que muitas vezes, né, o nosso público não para pensar sobre, porque nem todo mundo vem falar sobre isso, né? Sobre assuntos que são realmente relevantes e que fazem a diferença no mundo empresarial. Né? Que a gente discute muito esses aspectos e que necessariamente acabam repercutindo, seja ali na qualidade do produto que se vende, naquilo que chega para nós, né? Naquilo que se produz, né? Dentro da empresa, a vida dentro da empresa, o trabalho, enfim, as relações, né, dentro da empresa, relações de trabalho. Eu acho que nisso também, né, existe um papel muito importante da governança também, que acaba trazendo implicações também até para a relação trabalhista ali, né, dos envolvidos, né, porque a gente sabe que é uma relação um pouco, né, truncada, bastante né? delicada, digamos né? assim. Exato. E ela traz essa segurança por deixar muito claro os papéis de cada um e até onde, e os limites de atuação de cada um. Isso é muito legal da governança. Exato. Então, parece uma burocracia, mas depois, e um outro exemplo que acontece muito, assim, diárias de viagem. Como que funciona? Tá tudo bem, tem um procedimento sobre isso, a pessoa sabe que ela vai precisar fazer, sei lá, um curso fora, um treinamento. Ficar uma semana, porque a empresa precisa que ela faça um treinamento fora. Ela sabe exatamente como que ela pede a diária, como que ela pede o hotel, que tipo de recibo ela pode trazer. Quantas vezes a gente não ouve, e os colegas do direito do trabalho vão saber melhor do que eu sobre isso, foi demitido porque trouxe um recibo que tinha bebida alcoólica e não podia, não trouxe o recibo correto, não pediu nota fiscal com o CNPJ da empresa, isso deu problema no financeiro. Então, quando eu tenho uma política bem definida sobre isso, eu trago essa segurança para o funcionário que está ali viajando, para a empresa que está dispondo, fazendo aquele investimento. Exatamente, ou seja, a empresa vai exigir conforme aquilo que foi estabelecido, e o funcionário colaborador também vai saber como é o procedimento para que depois não haja lá na frente esse problema que acaba desaguando ali no Poder Judiciário muitas vezes, né, por falta de transparência, por falta de uma normativa interna que deixe o processo coeso, né, que deixe realmente a situação clara para ambos, né, porque são dois polos importantes, né, porque tanto a empresa, empresário, diretores, enfim, sejam, né, as pessoas ali, os proprietários da empresa, quanto também os funcionários, os colaboradores, todos são importantes. Né? Então, é importante que a coisa flua bem, que tudo realmente seja transparente, que o processo seja um processo realmente, né, coeso, para que a gente, no final, não tenha esses problemas ou possamos evitar, né, problemas maiores. Com regras claras, a gente sabe que fica tudo muito mais fácil, né, depois. Mas, gente, nós temos ainda mais aqui para falar com a doutora Marcianita, e na sequência, então, a gente continua conversando aqui sobre esse assunto tão importante que é a governança invisível. Me espera aí, não vai embora não. A lei universal de causa e efeito rege toda a natureza e também precisa ser observada nos tratamentos dos males do corpo. A Clínica de Medicina Oriental Ueda, especialista na técnica do Emmengaku, vem ajudando pessoas de todas as idades a restaurarem sua saúde há 44 anos, tanto no Japão quanto no Brasil. A medicina oriental busca o tratamento da causa das doenças para o resgate da saúde de todo o organismo.
soltando e tirando a rigidez dos músculos e tendões, alongando e devolvendo os nervos para o seu lugar. Resgata-se sua função natural e o fluxo energético do corpo, melhorando a fluência da corrente sanguínea e devolvendo vitalidade no funcionamento de todos os órgãos. A técnica do Imengaku trata insônia, depressão, Parkinson, diabetes, pressão alta, disfunções hormonais e linfáticas, ptose visceral, problemas do trato digestivo, má circulação sanguínea, dores musculares, pescoço, coluna, ombros, região lombar e pernas. Para mais informações, entre em contato pelo fone 41 99 734 9591 e visite também as nossas redes sociais. Clínica de Medicina Oriental UEDA, Rua Cândido Xavier, número 232, Batel, Curitiba, Paraná. Voltamos então aqui com o nosso terceiro bloco, conversando então sobre governança invisível. E agora, doutor, vamos esbarrar num tema bastante sensível aqui dentro da governança, que é a inteligência artificial, né? Que está por aí fazendo a diferença nas nossas vidas em todos os aspectos, né? Dentro dos escritórios, dentro das empresas, né? Nas faculdades, em qualquer lugar que a gente vá, né? Tudo é inteligência artificial, qualquer pergunta, a gente mesmo aí muitas vezes se depara com, né, com consultas em que clientes chegam para a gente já falando, mas eu vi lá na inteligência artificial que já me disse tal coisa. Mas a gente sabe que a inteligência artificial está aí para nos ajudar, uma excelente ferramenta, né? Nunca vai nos substituir, a gente sabe disso, que é muito importante sempre frisar. Mas e como que ela está atuando dentro da governança? Qual o papel da IA dentro da governança? Enfim, quais aspectos que a gente pode salientar aqui para o nosso público que são realmente benéficos e, eventualmente, alguns que não sejam tão benéficos assim, né? Mas que a gente pode aí salientar. Então, doutora, o início do uso da IA nas empresas, não importa o tamanho da empresa, sempre vai ter alguém trazendo uma inovação que ela aprendeu na IA. Antes da gente falar da IA ajudando na governança, a gente vai falar da governança para o uso de IA. Então, o primeiro passo de todos é que a gente tem estabelecido um limite muito claro de o quanto essa IA é segura para receber meus dados. Quais são os dados que eu vou subir para que ela padronize, formate? Será que eu tenho um contrato seguro com o meu fornecedor? Esses são os primeiros itens de preocupação. Imagina, eu estou expondo os segredos, o segredo do meu negócio, né? Então eu preciso ter muito cuidado com o que eu estou disponibilizando para a IA me ajudar a resolver. Então, quando a gente fala em governança IA... Até por causa da LGPD, né, também. Então, nós temos um conflito aqui também, não temos? Lembrando que a LGPD, ela veio antes da IA, então ela ainda não cobre todos os aspectos necessários. Mas eu diria que o mais importante é que tenhamos primeiro uma política que fale sobre o uso de IA. A partir daí, então, o uso de IA está permitido, está autorizado na empresa. Eu estou mais do que melhorando os meus e-mails, eu estou mais do que melhorando como eu converso por WhatsApp com o meu cliente. Depois que eu já estabeleci qual IA eu vou usar, eu vou homologar ela, eu vou ter certeza que ela é segura, que meus dados não vão vazar, ou eu vou tirar alguns dados quando eu for pedir uma ajuda para ela. Bom, mas eu estabeleci isso no meu procedimento, na minha política de uso de inteligência artificial. Depois disso, a segunda etapa vem de que forma que ela vai ajudar. Lembrando que ela não vai substituir. Ela vai ajudar da seguinte maneira, começando por padronização. Eu estou criando lá inúmeros procedimentos, mas eu preciso usar a mesma linguagem, a mesma forma de comunicar, eu preciso fazer uma revisão muito criteriosa, até de gramática nos documentos. Então, eu posso usar IA para isso, sugerindo a ela que, dentro do padrão já estabelecido, que revise os textos e sugira de qual é a melhor forma que eu comunique aquilo. Eu posso usar IA, para um segundo momento, eu transformar um procedimento meu num mini gibi, num vídeo, e aí ela vai fazer, e tem algumas IAs que transformam procedimentos em vídeos animados, para eu fazer um breve treinamento, assim, que é um trabalho muito bacana. Então a IA vai me ajudar a criar padrões, cuidar dos prazos, ela pode fazer um apanhado dos meus temas principais e criar uma planilha de controle sobre o vencimento. Se eu não tenho ainda um sistema de governança instalado, eu posso usar a IA para fazer esse controle, para fazer as alterações. Desde que eu comece
tendo uma política de limites de uso da IA e até onde eu Até vou... onde pode ir, né? Eu tenho que dizer até onde ela vai. Uhum. E a partir daí eu começo a usar a IA para me ajudar nesse controle. Uhum. Há também alguns procedimentos, uma forma da gente trabalhar, que essa forma de trabalhar é difícil de escrever. Uhum. Imagina, alguém alimenta um sistema de alguma produção de alguma empresa, mas às vezes ela tem dificuldade em ensinar como exatamente ela faz aquilo. Uhum. Então ela vai recorrer à IA para ajudar no seguinte fato: eu vou fazer todo o meu processo do dia com a IA filmando, e a IA vai transformar isso num procedimento. Aí, um próximo que não sabe fazer aquela atividade vai usar aquele procedimento para fazer a atividade. A colega vai sair de férias e você vai a substituir. Então, veja se você consegue substituir de forma correta usando esse procedimento criado pela IA. Ele torna esse processo muito leve e muito correto. Então, ele traz essa segurança. Imagina, eu me lembro, assim, 8, 10 anos atrás, íamos ensinar alguma coisa na empresa para alguém, e aí vinha aquela dificuldade, e printa a tela, recorta, escreve como fazer, e coloca balãozinho. E aí a pessoa que vai realizar a atividade lê aquele manual, não consegue fazer. Então, a IA hoje, esse é só, assim, os primeiros aspectos, tem muitos aspectos que ela pode ajudar, mas essa é mais uma das facilidades que ela pode trazer para a governança. Hoje em dia a IA, a gente vê, né, que a revolução está ali, né? E, ao mesmo tempo, também vemos que, esses dias até vi uma reportagem falando sobre as diferenças, né, entre elas, né, e até sobre o fato de algumas não entregarem tanto quanto outras, né, e até, digamos assim, o risco de usar uma ou outra, né. Então, acho que até dentro desse procedimento que vocês fazem, vocês também dimensionam, né, qual é a IA que vai ser utilizada, qual é a que tem maior risco, menor risco, porque é aquela história, né, tem algumas que parece que elas dividem, né, enfim, cada um dentro do sistema vai ser especialista num determinado assunto e vai trazer. Agora tem outras que parece que falam sobre tudo, né? E daí, se acontecer uma pane geral, você perde tudo. Por exemplo, vi uma japonesa, que inclusive agora tá superando em muito a americana, não vou falar nomes aqui, né? Mas parece-me que está havendo agora uma alavancagem, né, dessa japonesa em detrimento da americana. Então, eu imagino que dentro desses procedimentos vocês também façam uma varredura, uma análise bem pormenorizada de qual vai ser utilizada, qual o risco de cada uma, enfim, nessa implantação ou utilização. Não sei, doutora, até me corrija se é isso mesmo. É isso mesmo. Quando cuidávamos de governança sem a IA, ficavam modelos e ficava uma planilha de Excel base para controle de prazo. Com a IA, trouxe essa inovação e essa facilidade para a empresa que está fazendo a implantação. Então, quando ela contrata uma implantação, por exemplo, ela vai receber ao final também uma sugestão de qual IA usar, qual que vai melhor formatar aquele documento do Word, qual que melhor vai transformar aquilo numa animação, qual IA que ela vai garantir que o documento ele seja salvo no local definido, no servidor. Então, não faz sentido eu usar uma IA que ela não vai criar um documento e não vai guardar o histórico. Então, por isso dessa importância de, olha, a sugestão de uso, qual é o custo aproximado, olha, para o teu volume de documento, para o teu volume de atualização, o teu plano vai ser mais ou menos esse, porque senão você vai ficar na mão, não vai conseguir finalizar naquela semana o que você precisa. Sim, existe toda essa curadoria de qual IA escolher, e ao final também ficam os prompts. Olha, sempre que você estiver revisando um documento X, você vai fazer esse comando e depois você vai informar qual é a mudança, por exemplo. Então, sim, existe, dentro da implantação, a gente também orienta... Todos os detalhes mesmo. E, às vezes, a pessoa que vai ficar responsável por organizar, por cuidar desses documentos, por cuidar da validade, por disponibilizar as cópias, porque às vezes precisa. Nem todo mundo trabalha com acesso ao computador, mas às vezes eles precisam de alguns documentos. Então, às vezes, inclui até treinar essa pessoa, para que ela use a IA da forma bem certinha. Entendi. E digamos assim, doutora, me ocorreu aqui uma dúvida agora. Por exemplo, você faz uma sugestão de IA. Aí, claro, a gente sabe que cada um tem um pacote específico de serviços, valores envolvidos, etc. Se, por exemplo, você faz uma sugestão, porque você está fazendo a sugestão, você monta todo o projeto de governança.
Aí você coloca lá desde a IA, enfim, e outros programas e outros, enfim, aplicativos, seja lá o que for necessário para essa operação toda. E, ou, enfim, a gente sabe, né, que tem muita coisa, produtos envolvidos e tudo mais, mas se eventualmente essa empresa não aceitar algum, ela assume o risco? Como é que funciona? A ideia é que ela fique com a governança implantada de uma forma que ela consiga operacionalizar no dia a dia. Então, é feita uma sugestão. Agora, se ela entende que ela não quer, e tem empresa que não quer usar IA para absolutamente nada, porque ainda tem muito medo. A maioria tem receio. Aí tudo bem, a gente vai trabalhar com uma estrutura de modelos no Word, na pasta no servidor, na pasta aonde ela achar melhor. A gente volta para a estrutura inicial. Trabalhamos com Word, Excel e modelos. Entendi. E você tem sentido ainda, assim, uma resistência muito grande ainda, ou a maioria já está mais propensa à utilização da IA? Sabe, doutora, que as grandes companhias, elas estão com um pouquinho de receio ainda do quanto a IA é segura na hora de disponibilizar seus dados. Porque uma vez que eu estou alimentando ela para atualizar uma política minha, talvez dentro daquele documento tenham alguns segredos do meu negócio. E aí gera essa insegurança. Eu já vi até, não sei até que ponto isso foi realmente, né, mas de IA saber segredos de pessoas, né, da pessoa ter colocado lá segredos e ela aparentemente estar boicotando aquela pessoa, né, tipo, se você deixar de me utilizar, alguma coisa assim. Isso acontece de verdade, doutora? Você já viu algo assim? Já ouvi falar, eu nunca vi acontecer, mas não duvido, porque a gente ouve falar no meio, principalmente nas implantações, as pessoas de tecnologia também têm esse receio. Olha, peraí, porque a IA pode transformar e deixar tudo muito bacana, mas ela pode também transformar de uma forma que nem um programador consegue reorganizar depois que o código foi perdido, né? Então existe esse risco, sim, para criar uma dependência, né, no uso. Isso, exatamente, porque aí é a criação de dependência, o risco de substituição, aí você vê até que ponto isso vai, né? Aí a gente pensa, mas quem que implanta? A IA, ela por si só se retroalimenta a ponto dela, né, dizer assim, se você me substituir, eu vou te boicotar, ou eu vou eliminar tudo, eu vou acabar com tudo que está aqui dentro, você vai perder todas as informações. Você veja que ponto que nós estamos chegando. E aí a gente se depara com uma outra pergunta. É seguro para as empresas utilizarem se chegarmos num ponto em que a IA tenha tanta autonomia, né, no sentido de dizer assim, eu vou acabar com tudo que tem aqui dentro, vou, enfim, sei lá, todas as informações que estão aqui vão ser perdidas, enfim. Então, é nesse ponto que a gente começa a se questionar, né? Será que vai chegar numa situação como essa ou não? É seguro até que ponto? Você, pela tua ótica, né? Você nunca se deparou com algo assim, mas daqui para frente, será que a gente pode seguir avançando? Pode seguir pensando realmente em estruturar com o IA? Ou, na tua opinião, de repente, o método ainda antigo da gente armazenar no Word, PDF, etc., outros, ou com arquivos, seria o mais interessante, pela tua ótica? Eu acho que a gente tem que ficar no meio termo, doutora. Eu posso sim usar a IA, porque ela vai facilitar muito, ela vai trazer agilidade, ela vai trazer uma linguagem adequada, mas eu não vou deixar com que ela mesma altere e salve no meu servidor. Eu vou definir uma pasta segura, onde dessa pasta eu vou ter uma pessoa fazendo backup e enviando para o servidor. Há alguns lugares que estão substituindo de fato os seus funcionários por agentes de IA, e aí esse agente está entrando emitir boleto, ele está entrando fazer pagamento, e aí é muito perigoso. Entra na tua conta, não é? Pensa, é falta de governança em relação ao uso de inteligência artificial. Qual é o limite? Tudo bem se eu pegar todo o meu extrato e jogar para a IA, fazer a organização e fazer meu mini balancete, para eu ter um controle mensal, um controle semanal, não tem problema nenhum. Eu gerei aquele PDF, ou seja, o formato que for o arquivo, e alimentei a IA com ele. Agora, eu não posso permitir que ela acesse. Então vai muito da governança da empresa definir os limites do uso da IA. Por isso que daí a equipe que vai ser contratada para a implantação dessa IA tem que ser responsável a ponto já de trazer essa realidade para o empresário, né, para a empresa, para que ela saiba, olha, até aqui você pode, daqui para frente já se torna perigoso. Aí, se você quiser ultrapassar esse limite aqui que eu estou estabelecendo, ou que eu digo que é ainda seguro, daí é uma responsabilidade sua avançar nesse aspecto, né? Sim, doutora. E para além disso, ainda temos o cuidado de deixar todos os funcionários daquela empresa cientes dos limites que eles podem usar a IA.
Porque imagina, e não vai demorar muito, nós vamos nos deparar no judiciário com problemas de vazou dados, a IA sabia demais. Quem que subiu aquela proposta na IA e aí o nosso concorrente acabou sabendo e a gente perdeu por E a gente não isso. pode esquecer também dos hackers, né? Que Sim. também podem invadir sistemas, pegar ou até a própria IA, enfim, eu não sei. Né, eu confesso para você, para mim tudo é muito novo, né? A gente usa IA até determinado ponto, né? Às vezes até para a gente mesmo, né? Chega uma situação e você fala, poxa vida, eu nunca tinha visto um caso como esse. Ou para conferência de determinados, né, documentos, etc. Mas com limitações que nos deixam em segurança. Mas a gente fica pensando, né, realmente, né, será que até que ponto que eu não corro um risco? A gente vê tanto no judiciário, inclusive, né, agora a problemática gigantesca que está com as falsas jurisprudências, né, que vêm sendo lançadas aí em petições que não existem. E no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem acontecido frequentemente. Agora, por último, nós tivemos um caso aqui. Então, assim, a gente chega num ponto em que, né, todo cuidado é pouco mesmo, né, com IA, porque a gente não sabe se aquela informação também que ela está lançando ali, ela é totalmente verídica. Existe uma conferência nesse sentido daí, doutora? Por exemplo, você está lá lançando mão da IA para determinado tipo de trabalho ali dentro da tua governança. Alguém vai fazer alguma conferência nesse sentido para verificar se aquela informação é genuína, se está tudo certo? Como é que funciona? Sim, basicamente o uso de IA ela vai ser estimulado na implantação da governança, se assim a diretoria entender que é viável, para ela cuidar de formatação, de linguagem, de adequação e controle de prazo. Ela não vai ser responsável por escrever os procedimentos, ela não vai ser responsável por alterar as políticas, ela não pode fazer uma pesquisa geral e escrever o que ela acha sobre comprar energia elétrica no mercado privado, por exemplo. Ela não pode ficar a cargo dela, tem que ser o que a empresa definiu. Então, existe sim uma conferência muito criteriosa, inclusive no sentido de conferir como que aquele documento foi adequado. A gente pode solicitar, quando eu envio para a IA fazer a adequação de um documento, por exemplo, que ela me devolva com marcações. E aí eu vou olhar as marcações, vou conferir, para daí chegar na versão final do documento. Ou vou pedir uma lista extra das marcações das alterações. E ainda assim mais uma conferência. Mas é muito importante, e aí quando eu digo assim, a IA não vai substituir a governança, é porque algumas empresas começaram a entender que elas não precisam de nenhum sistema, porque a IA vai fazer tudo, vai fazer o controle, vai criar o procedimento, vai criar a política, vai cuidar do que, vai avisá-la que, olha, mudou uma norma no direito ambiental, vamos precisar de uma licença extra. Não, ela não vai fazer isso. Mesmo que ela fique programada, ela não vai fazer isso adequada para o seu negócio. Então, a IA não vai substituir a governança, pelo contrário, a governança vai trazer os limites de uso de IA, só para facilitar aquele trabalho manual mesmo. Imagina, de repente, a gente pega um documento lá muito extenso, toda aquela formatação, aquela adequação, então a IA vai fazer isso da melhor forma e vai economizar tempo do trabalho braçal. Mas o trabalho estratégico, o trabalho intelectual não vai ser substituído. E sim vai ser sempre dispensável essa conferência. Né? Eu vejo assim muito, que é muito importante, otimiza o tempo, especialmente na advocacia, uma extração de informação, né? Você coloca o documento lá, ela extrai, traz lá, de repente, um retorno muito mais rápido, abrevia, né? Muitas coisas, você ganha tempo. Mas como você falou, isso é muito importante aqui pra gente, né? Saber que a IA não pode substituir a governança numa situação como essa. Ela é um apoio, é algo que vai otimizar, que vai trazer uma celeridade, né, para o procedimento, mas ela não pode se prestar a substituir ninguém. Então, empresas que eventualmente estiverem pensando que a IA vai substituir a governança estão indo pelo caminho torto, né, doutora? Sim, infelizmente. Eu já vi casos de implantação de governança onde haviam 3, 4 funcionários, alguns com formação em letras, outros em jornalismo, responsável por fazer a redação dos procedimentos, das normas, para cuidar que aquilo fosse escrito da melhor forma possível, que tivesse uma linguagem clara. Então, quando a gente pensa nessa estrutura onde a governança tem um custo alto para a administração, porque são muitas pessoas ali trabalhando, quando a gente pensa nisso, a IA vai trazer uma certa economia, porque talvez eu possa pegar aquela pessoa responsável
por ficar ali reescrevendo e reescrevendo o tempo todo, Uhum. e dar a ela uma outra função, né? Isso. Dividir o horário dela com outras atividades. E ali eu consigo ter uma economia, porque a IA vai fazer essa formatação, ela pode olhar se a linguagem está adequada, mas só isso. Eu não posso trazer para a IA a responsabilidade de escrever um procedimento sobre contratação de menor aprendiz para minha empresa. Aham, não tem como, né? Não. Então, como a gente viu já em alguns casos aqui no Brasil que se tornaram até um tanto quanto, como posso dizer assim, assim, até inacreditáveis, diria, né, de manuais terem sido completamente escritos, né, pela IA, né, enfim, até regras de empresas aí, né, que a gente não vai entrar muito no detalhe nisso, até para não gerar polêmica, né, e que muitos milhões teriam sido pagos para escritórios de advocacia, né, para escrever, né, esses regramentos internos, e aí você saber que, né, primeiro que a IA tem uma linguagem que é muito perceptível, né, e é muito quadradinha, né, e daí também não tem total segurança, então é muito complicado você realmente acreditar que a inteligência artificial possa substituir ou possa fazer um trabalho que não precisa de revisão, né. Exatamente. Então acho que são dois aspectos aqui que realmente chamam nossa atenção e que vale muito a pena ressaltar nessa tua entrevista, doutora, porque de fato, né, pessoas como você, super preparadas, que realmente têm esse know-how para atender a empresa, para implantar a governança, são pessoas que realmente precisam sempre ser ressaltadas, destacadas, para que façam cada vez um trabalho melhor dentro dessas empresas, que consigam implantar cada vez mais a governança, né, doutora? Não só nas SAs, mas também nas limitadas, que possam crescer com qualidade, já desde pequenininho ali, já organizando documentação para não deixar virar aquela bagunça, né, doutora? Que daí é muito mais difícil, É né? muito mais difícil. E a gente tem o risco de perder informação importante. Quando a governança fica para o final, eu posso ter perdido. E aí, em algum momento, alguém vai dizer assim, poxa, mas lembra que funcionava super bem tal área? Lembra que tinha um negócio que a gente fechava de uma forma muito bacana? Por que a gente não consegue mais? Porque às vezes quem fazia aquilo não está mais ali, ou assumiu outras responsabilidades, não está mais focado nisso. Então, ter a governança, ela vai garantir que a estrutura se É mantenha. aquela cultura da empresa, né? Que eu acho que é tão peculiar, né? Sim, que é tão e importante. cada empresa, né? Ela tem a sua própria cultura, né? A sua forma de fazer as coisas. E essa forma, ela pode ser muito bem garantida, então, com a implementação da governança, né? Ou seja, muita gente pensa, eu vou implementar a governança, vai mudar tudo, né? Vou ter uma forma quadradinha aí de trabalhar, né? Com os procedimentos, mas não, pelo contrário. É justamente para você manter aquilo que já foi a base da construção daquela empresa. Isso mesmo, doutora. E ainda falando nisso, nós falamos que a IA não pode criar os procedimentos e as políticas. E tem mais uma coisa muito importante. Se em algum momento a sua empresa recebeu uma proposta de comprar um kit pronto de documentos, também não funciona, porque toda a implantação de governança ela vai trazer a sua identidade. Eu não posso vir e dizer, essa aqui são as regras da sua casa, porque quem mora lá não sou eu, né? Então, da mesma forma, a implantação da governança ela vai trazer de forma muito clara a essência do negócio e a essência daquela companhia, dos diretores, do fundador. Então, IA não cria procedimento e kit pronto de documento para governança também não existe. Que bom. Bom, doutora, olha, eu tenho só que te agradecer, né, pela entrevista, por estar aqui, aceitar o nosso convite, né, doutora que é mestre, inclusive, em Direito Empresarial e Cidadania pela Unicuritiba, né, e também tem uma especialização em Gestão Tributária pela Universidade Federal do Paraná, que é super destacada aqui na área da governança e realmente uma das grandes profissionais da área, por isso que está aqui falando sobre esse assunto, e lhe agradeço mesmo, doutora, porque realmente a gente precisa de profissionais como você para poder aí levar essa informação para o nosso público, né, uma informação de qualidade, uma informação que realmente a gente não consegue encontrar em qualquer lugar, e é isso que a gente busca sempre aqui, sabe? Trazer realmente essa diferença para a nossa sociedade, né? Fazer dela uma sociedade ainda melhor e mais esclarecida, né? Quanto mais a gente sabe, mais direitos a gente acessa, não é mesmo? Exatamente, e que a gente use o direito de forma preventiva e para organizar, que a gente não se apegue ao direito só quando o problema já aconteceu. Exatamente, porque eu acho que nós brasileiros, infelizmente, temos uma cultura muito apegada, né, à resolução do conflito, né, e não da prevenção dele. Eu acho isso muito importante. Eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que começar a criar, de realmente se precaver e não deixar o problema acontecer.
porque aí o judiciário também vai ficar menos sobrecarregado, as lides, os processos vão conseguir ser resolvidos mais rapidamente, né? E a gente também vai ter, com certeza, aí uma justiça muito maior na prática, né? Porque a gente não precisa só encontrar a justiça no Poder Judiciário, né? A gente pode realmente ter uma justiça antes dele, Sim. não é? Então, acho que esse é o objetivo aqui. Mas, doutora, eu lhe agradeço muito mais uma vez. Se quiser deixar seus contatos, redes sociais, telefone, como preferir, para que o nosso público, né, precisando, possa contatá-la, acho que vai ser muito bom. Então, muito obrigada, doutora, pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom poder falar disso, e também eu tenho um desejo muito grande de que os nossos colegas advogados também consigam olhar para essa área, e que quanto mais nós tivermos colegas defendendo a governança, defendendo esse direito preventivo, a nossa sociedade vai ficar mais segura, mais tranquila. A gente vai trazer, de fato, segurança jurídica para os negócios, né? Então, foi muito bom ter esse espaço para poder falar sobre isso. Os meus contatos eu posso deixar diretamente o meu contato de celular e as redes sociais. Então, no Instagram é Marlopata e o meu contato é 41 99 767 9566. Maravilha, então, doutora, eu lhe agradeço muito mesmo por ter realmente disponibilizado, né, um pouco do seu tempo. Sei que a doutora tem uma agenda super corrida, inclusive nem estava em Curitiba, veio para Curitiba, né, e também na correria sempre, né, para poder nos atender aqui e trazer realmente todo esse conhecimento, esse grande conhecimento que ela tem, dessa grande profissional que ela é. E eu agradeço imensamente por estar aqui e, sobretudo, também por motivar, né, por inspirar o nosso público a seguir também, né, nessa área tão magnífica que é a governança corporativa, porque, infelizmente, né, doutora, a gente sabe que não são muitos advogados que trabalham na área, né? Infelizmente não, porque não faz parte ainda da nossa cultura. A gente não tem a cultura do preventivo de forma muito natural. Nós não temos nenhuma matéria na faculdade sobre isso. Que fale sobre, né? É isso que limita um pouco, né? Infelizmente, muitos bacharéis em direito, eles vão se deparar com a área só depois de formados, né? Aí que eles vão saber lá de dentro do direito societário, direito empresarial, que existe a governança e vão se interessar pela área, né? Por isso a dificuldade, muitas vezes, você que está aí, que está estudando, fazendo curso de direito, que se interessou pela área, já buscar conhecer um pouquinho mais, né, doutora? Para ver aí, de repente, se você se interessa, se de repente, né, pode fazer algum curso específico na área. Não sei até se a doutora tem algum para indicar, para de repente algum colega ou alguma especialização que pelo menos perpasse por alguma matéria que dê ali algum tipo de repente um norte, uma luz para esse acadêmico. Olha, doutora, eu vou ficar ali devendo essa informação, porque sobre uma pós, uma formação específica para isso, eu não me recordo de nenhuma no momento. Mas eu acredito que eu posso pesquisar e passar essa informação, então logo eu tenha. Mas trazer esse conhecimento para o estudante de direito é algo muito importante. Eu também sou professora universitária e eu divido com os meus alunos, embora a nossa matéria não é de governança, mas ainda assim eu divido com eles a importância. Às vezes eu trago para eles uns 5 minutinhos de olha o que aconteceu essa semana, veja só o que foi criado, olha o que esse procedimento trouxe de garantia. E, então, por exemplo, no último semestre eu tinha uma turma de recuperação judicial, aonde podendo eu fazia o gancho, porque olha só o que a falta de governança adequada causou na empresa. Então, trazendo esse gancho e trazendo também para eles o conforto do seguinte, e agora já quase fugindo do tema, não tem problema se inicialmente você não passa na OAB na primeira, porque é um medo dos estudantes de direito. A gente se depara com isso todo dia, que infelizmente a pessoa é muito boa e fica nervosa na prova e não passa. Não tem problema, você pode ir atuando em governança, escrevendo processos, escrevendo procedimentos, entendendo disso, porque trabalhar com governança corporativa é para o bacharel em direito também, para o advogado e para o bacharel, então também é mais uma opção de trabalho. Que bacana, ou seja, né, não precisa ser advogado para poder então exercer o trabalho na governança corporativa, né? É isso mesmo. Então, maravilha, doutora, mais uma vez eu te agradeço, tá? E quero que você possa voltar várias vezes aqui para conversar conosco. Sempre à disposição. Então tá joia. Muito obrigada também, você, meu querido público, que está sempre conosco, nos acompanhando, sempre dentro dessas temáticas tão relevantes, seja do direito, seja da justiça, sempre em aspectos aí que possam tocar pontos importantes da sua vida e que façam a diferença realmente aí naquilo que você precisa saber, né? A gente precisa ter cada vez mais conhecimento e somente com ele a gente consegue de verdade acessar aquilo que é
tão precioso para nós, que é direito, que é justiça, que é dignidade, que a gente precisa realmente para ter uma vida melhor. Então, gente, agradeço mais uma vez e te espero aí na próxima semana. Um abraço e até lá!